Ô, pessoal, vamos entrando aí que hoje o negócio vai ficar bom. Hoje tem um atleta aqui pra vocês, hein? Não é todo dia que a gente tem um atleta aqui, hein? O MIB, gente, ele é um cara que ele tem uma experiência, uma vivência em treinamento, musculação, tudo muito forte. Entendeu? Protocolos, tudo. Ele tem tudo na pele, tá? Ele responde bem, então ele consegue testar as coisas e ter um resultado e um laudo, vamos dizer assim, de todos os experimentos que ele faz com ele muito rápido, entendeu? Tem pessoas que precisam às vezes de um ano harmonizando para construir uma quantidade boa de massa muscular. Tem pessoas que precisam de menos, então pode testar coisas a mais no corpo, tá? Que outras pessoas não conseguem. O MIB já entrou, eu vou mandar o convite para ele aqui. Ai caramba, o que eu estou fazendo aqui? Eu tô errando. Caramba, eu não tô conseguindo. Pera aí, MIB, que eu tô tentando mandar o convite para você aqui. Eu só não sei o porquê que eu não tô conseguindo. Ah, pera lá. Achei aqui, ó. Já estamos chamando o MIB aí. A gente vai deixando as perguntas de vocês. O MIB vai falar a respeito do plano dele. Aí é um negócio bem interessante. Queria que vocês prestassem atenção, tá? E aí a gente vai responder o restante das perguntas. A gente vai pegar essa segunda parte para responder vocês só. Tá bom? Michel, eu tô chamando ele aqui, eu tô esperando ele responder. Não sei se a internet dele tá lenta, mas eu já mandei convite para ele já. Gente, vocês já depois da live, vai lá curte o Instagram do MIB também, lá segue ele, tá? Ô, Michel, eu que sou teu fã, meu irmão. Vocês curtam o Instagram do MIB lá, gente, já segue ele também, tá? Ele tá com uns projetos bem bacanas para fazer. Ele tá querendo montar um projeto que chama Liga Underground. A gente tá querendo Peraí, só um minuto. Tô chamando de novo, MIB. Opa, Aí, voltei. agora foi. Beleza. Então, continuando, né, Luiz? Aí eu Pode estava continuar. falando, vamos, tem essa questão, né, que você falou de trembolona, IGF-1, tal, tal, tal. Aí o que acontece? Eu tava lá, né, tava no meu off, né, tava usando nandrolona, testosterona, oxandrolona e acho que alguma coisa de boldenona, alguma coisa assim. Fiz bem parecido com o que eu tinha feito da outra vez. Aí depois eu comecei a fazer a utilização de GH durante o off, né? Eram 2 UIs por dia. Então, em pouco tempo, eu fui fazer o exame de IGF-1 e o exame de IGF-1 ele já teve um aumento ali do IGF-1, né? Já passou ali dos níveis normais da minha idade, né? Muito rápido, assim, o produto era bom, né? Aí passou dos níveis. Aí o que aconteceu? Aí eu continuei com a utilização do GH, mesma coisa, mesma dieta, mesma história. Aí eu adicionei a trembolona, tirei a nandrolona, fiz aquele pré-contest bem clichê ali, né? Aquela coisa clássica, né? Mas com trembolona já. Adicionei uma dosinha de trembolona. Aí quando eu fui fazer de novo o exame, o que aconteceu? O IGF-1 baixou. Mas baixou, aí depois fui fazer, ele baixou mais ainda. Aí eu falei, o que pode... Eu falei, nossa, então esse negócio da trembolona não que aumenta o IGF-1 e tal, 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 que o pessoal fala, né? Aí eu comecei a achar que era papo furado, né? Só que o que aconteceu? Eu não, o que aconteceu? A questão a metformina, ela Ah, baixa. Isso é uma coisa que ninguém faz. Assim, eu nunca vi alguém não me cortei de correr. todos os propósitos de alunos meus, eu cortei Ela metformina. Por baixa. quê? Quer Ah, melhorar a sua sensibilidade à insulina, meu querido? Você vai fazer cardio faz e dieta, vai faz fazer cardio. dieta. Cardio e dieta.
qualquer pessoa consegue melhorar a sensibilidade. Eu sou um cara que eu como muita merda. Sim. Uma semana, duas de dieta, o meu físico muda de composição. Porque eu tiro a água de dentro, de fora do músculo e ponho ele para dentro de novo. Isso é sensibilidade à insulina. Um rapaz perguntou para saber como eu posso saber que eu estou resistente à insulina. Cara, você está sentindo a musculatura sem meia flat e mesmo assim você está com volume, você está com mais água fora do músculo do que dentro. Eu te dou uma dica, faça cardio 20 a 30 minutos todos os dias, em uma semana, limpe a dieta e tente colocar os carbos só no pós-treino. Ou uma refeição pré-treino só no pós-treino por uma semana. Se você não você pode não mudar nada do seu peso. Mas se você não melhorar a consistência da sua musculatura e ver ela mais densa, você pode vir aqui e me xingar que eu mudo meu nome para Priscila, que é o que eu sempre falo. Pode vir que eu falo. E tem aquele exame, né, Luiz? O tal do Romair, né? Que também dá para estar verificando isso daí também. É uma coisa muito fácil de fazer. Eu não vou fazer um vídeo ainda explicando como faz esse exame. Até a glicemia em jejum é um indicativo, né? É indicativo em jejum e até você medir a glicemia fora do jejum. Porque às vezes você tem uma base, né, de um ponto de valor de referência para a sua glicemia estar ao longo do dia que você está se alimentando. Às vezes tem pessoas que acordam sensíveis e essa sensibilidade vai abaixando ao longo do tempo, do dia, justamente pela ingesta maior de carboidrato do que precisa, ou o índice glicêmico exagerado. Então eu acho muito interessante você medir ela também fora do período de jejum, para ver se dura, porque eu já percebi isso comigo e com alguns alunos. A glicemia acorda normal, lá na faixa de 70 e pouco, 80, às vezes até 90, vai depender da pessoa. E, cara, chegar à noite, eu medi, era para estar dando 140, tá beirando 200, como se fosse um diabético, entendeu? Eu falei, cara, mas por quê? Aí eu falei, cara, será que eu fiquei diabético de cedo para cá? Foi alguma coisa que aconteceu de errado. Mas não, cara, é a resistência à insulina, que ela tem picos. Por exemplo, quando você toma o GH fracionado ao longo do dia, dependendo da dosagem que você tomar, que a gente fala mais de dosagens padrões, 2 a 4 Is, né? Você pegar um cara, por exemplo, um bodybuilder que toma, sei lá, 15 Is, 5 de manhã, 5 pós-treino, 5 à noite. Cara, depois de um tempo você pode testar a resistência à insulina dele, você vai ver que a glicemia dele vai estar dando alterada, ele vai ter picos naquele período onde o GH vai estar sendo absorvido. Então isso é interessante você medir no pós-treino, porque as pessoas pensam assim, a glicemia só se altera com o uso de GH e não sei o quê. Não, o GH ele cria algo que chama resistência à insulina. E não é somente o GH que cria resistência à insulina. O próprio pico de insulina natural gera mais resistência à insulina do que você usar insulina endógena. Exógena. É por isso até pensando nesse conceito que você está falando, Luiz, por isso que eu resolvi até diminuir as refeições, né? Para que eu não fique dando picos ali o tempo todo. Imagina, 6, 7 refeições por dia, lotada de carboidrato. É o que eu falo. São refeições com carboidratos complexos e tal. Mas vai ter uma hipersulimia, né? Não, foi esse nome que eu falei, acho que eu falei errado. Uma hiperdosagem de insulina muitas vezes ao dia. Entendeu? Porque toda vez que você come, você libera. Sim, por mais que seja... Eu sou controverso, eu questiono tudo. Eu testo. Eu já me dei muito bem com o jejum intermitente. E hoje eu percebo que eu me dou melhor fazendo menos refeições e deixar essas refeições limpas. Eu também. Por exemplo, às vezes a maior 2, prova 3... que eu tive disso tudo foi em 2017. Eu fazia apenas 3 refeições por dia, com mais uma pós-treino, que era um whey na época, e alguma outra coisa, com carboidrato sempre mais alto. E eu fui perdendo peso, eu fui caindo de 90 para 85, 84, até 82 quilos. Quando eu bati 82 quilos, eu estava com um shape completamente diferente. Eu estava com 1,5 centímetros a mais de braço, 3 de perna, 2 de panturrilha, 5 de ombro, 5 de tórax e 6 a menos de cintura. Agora, eu ganhei bastante massa magra e perdi muita gordura. Aí, o que acontece quando eu cago na dieta? Por isso que eu falo, eu prefiro protocolos mais prolongados e menos agressivos. Porque a consistência é o que te leva para o objetivo. Não adianta você ficar bom 3 meses. 3 meses você não vai construir 5 quilos de músculo que você precisa para aparentar ser um cara grande e denso. Não, agora, não.
Se você construir 1 quilo por ano, em 5 anos, você nunca mais vai ter o mesmo shape que você tinha há 5 anos atrás. Eu perdia, cara. Você perde sim massa muscular e densidade se você não melhorar, se você não levar uma dieta bacana. Você é um cara que leva a dieta o ano todo limpa e tira um mês para fazer besteira, igual o Série sempre faz isso, o Thiago Série sempre faz isso. É uma coisa. Agora, se é um cara que você leva a dieta sério 3 anos e o resto do ano para fazer merda, igual eu, que não tinha dia do lixo, tinha dia do limpo, né? Porra, cara, eu fazia uma refeição limpa por dia, o resto era só merda, cara. Eu lembro, eu tô vendo que com o passar do tempo você tá mudando um pouco os conceitos, né, Luiz? Essa questão... Mudei conceito de dose, mudei conceito de volume de treino. Isso é muito legal, cara. De volume de droga e mudei conceito de volume de comida, cara. Eu comecei a pesquisar muito o Romero. Eu olhava para os atletas do Romero, ectomorfo, cara. Os caras comendo 4 refeições, igual os atletas do Hélio. Mesmo para pensamento. Comendo limpo. Não quer que os caras passem perto de GH, que é custo-benefício fraco, na opinião deles. E segundo conceituidade. Eu acho gostosinho se você conseguir manter uma dose legal durante longos períodos, vai mudar. Foi o que eu fiz no ano passado, né? A gente falava sobre você evoluir sua quantidade de músculo real no cutting. Lembra? O Vini falou isso pra gente naquela live. Sim. As pessoas... O cara foi de pré-content o ano inteiro, cara, e evoluiu. Sim. As pessoas, assim, de uma maneira geral, o pessoal mais leigo, né, no assunto, aquele que não tem ainda um estudo aprofundado, eles acreditam que você só evolui de maneira isolada no off-season. Mas é porque é visível. É muito visível no off-season. Se você souber levar uma dieta periodizada, fazer um negócio certinho, uma dieta legal, uma alimentação limpa, que eu tanto falo pro pessoal lá no canal, então você consegue evoluir a todo momento. Não sei se você vai concordar comigo, Luiz. Porque você evolui no pré-contest também. Só que no pré-contest não é tão visível na hora. As últimas semanas do pré-contest, que são mais apertadas... Isso, aí não. Lua. Ali aquelas... Faltando 2, 3 semanas... Você está treinando pesado, você ainda está comendo carbo, mesmo que limpo. O seu percentual de gordura está abaixando. Cara, eu acho que para um cara chegar ao ponto de não conseguir ganhar massa e perder gordura ao mesmo tempo, ele tem que ser um cara muito avançado. Nenhum rapaz de 80, 90 quilos, com menos de 10%, mais de 10%, beirando os 10%, está num nível desse de avançado, porque eu tenho 8 anos de treino, amigo. Tenho 9 anos e meio de treino. Só que eu levo a sério, eu não posso falar que eu tenho 1 ano, porque eu faço 3 meses sério, aí eu faço um off que dura 1 mês sério, aí eu cago no off, aí ganho só peso. Hoje eu falo que eu critiquei muito a minha genética, por eu ser um ectomorfo, que isso eu sei, eu me conheço, estudei esse lance de fibra, biotipo durante a minha vida toda, eu considero até que eu tenho uma especialidade nisso. Só que eu me considero um vagabundo. Me considero um vagabundo, porque eu percebi, cara, que a parte mais simples era a dieta e eu não conseguia fazer por preguiça e por comodismo. Porque, cara, para comer batata, ovo e arroz é muito fácil, frango. Não, eu vou falar isso o ano todo. É difícil. Se você é um cara que você não consegue ter aquela controle de compulsão alimentar, hoje eu vou sujar. Você suja na hora do almoço. Na hora que você vê, esse sujo durou 1 semana. Então não dá, velho. Você tem que ter consistência. Sim. Eu acabei testando muito. Esse ano de 2009 ele foi importantíssimo nessa questão, né? Porque o que eu fiquei vendo? Eu comecei a ver que tinha vários amigos meus, eles caras assim, que não investiam, estou falando gente normal, assim, que compete gastando pouco. E os caras chegavam com o glúteo fibrado em campeonato, chegava com lower back estriada. Aí eu falei, como que... Aí comecei a ver o que esses caras fazem. Inclusive eu vou trazer uns aqui no meu canal depois, mais pra frente, em lives. Eu vou fazer live com esse pessoal, que o pessoal não conhece, mas os caras vêm ganhando tudo. Os caras são bons, os caras investem pouco. Aí eu falei, o que esses caras fazem? O pessoal do Hélio mesmo. Falei, o que esse pessoal faz que eles ficam bons com tão pouca coisa? Aí eu comecei a ver. É unanimidade, é off limpo, Luiz. Os caras é off limpo. É o que a gente vem batendo na tecla. Se você quiser gastar pouco dinheiro, faça um off limpo. Não, você vai comer... Porque eu falava, eu não tenho dinheiro para comer o tanto de caloria que eu preciso. Não precisava de muita caloria. Não, é só escolher. Músculo. Eu tenho pouco músculo, cara. Um cara que tem aí 70 quilos de músculo, não consegue comer 140 gramas de carboidrato, de frango, 140 gramas de proteína provinda do frango. O frango é barato, velho.
Arroz, você Ou comeu aí ovos. 400, 500, você comeu 600 gramas de arroz no dia. Pô, quem que não come 200 gramas de arroz numa refeição? Entendeu? Você Eu tô comeu agora. 600 no dia, já é quase 200 e poucas gramas de carne. Ô, Eu Miriam, eu tô. vou pegar as perguntas aqui, ó, Opa, vai te bora. respondendo, Sim, tá? sim. Enquanto Deixa você eu vai ver falando, da onde o enquanto pessoal isso, começou. bora lá. Rodrigo, abraço. Rodrigo Siriaco, meu brother. G3. Rafael Fizik, grande atleta aí colando aí na área. Hélio Ó, o Tim. Rei Isso Fisique aí. tá aí? Não, é Rafael Fizik. Ah, tá, eu achei que era o Rei Fisique. Não, não. Um abraço pro Rafael Fisique também. Ó, Bibi, o pessoal tá falando aqui, tem um rapaz, a primeira pergunta que eu achei aqui é a respeito de SARM. Sinceridade, SARM pra mim, Eu nunca fiz a utilização, né? Isso é uma das coisas que eu não posso dar opinião eu nenhuma. testei, eu Você testou? O pessoal quiser saber sobre SARMs, né? Quem tiver uma facilidade com inglês, o Greg do Set ele fala muito sobre SARMs e ele faz vídeos comparativos, né? Sobre, por exemplo, oxandrolona e não sei o que lá, de SARMs, papapá e papapá. Então ele fala muito disso, né? Quem tiver essa facilidade, ou então colocar as legendas lá, eu acho que vai dar uma clareada legal. Agora, SARMs, essas coisas eu nunca. Coisa, não é do meu tempo, né? Para mim é um negócio complicado de falar, porque o blow science da parte dos esteroides, a gente vê um protocolo aí, às vezes o cara durar um ano inteiro com um protocolo de esteroide, então você vê, o cara acrescentou isso, mudou alguma coisa no shape, ele tirou aquilo, mudou outra coisa. E é difícil você ver um cara hoje que não faz uns, principalmente para off, vamos falar de ganhos, vai, não vamos falar de poder anticatabólico, vamos falar de ganho. Um bofe bem feito hoje, para um cara que precisa subir de peso mesmo, ou subir de categoria, ou melhorar muito o volume, eu considero que aí de 5 a 6 meses, mais uns 2 meses de consolidação. Cara, eu não vi nenhum protocolo de SARM até hoje que o cara usou mais de 2 meses. Então, como é que você vai analisar o ganho de um negócio que não tem muito estudo, não tem muita experiência blow size, do que eu vi? Tirar a testosterona para colocar ele é uma tiro no pé, porque ele age num receptor específico, mas a testosterona tem funções em outros receptores, entendeu? Quando eles criaram uma classe de SARMs que vai te melhorar a tua parte cognitiva, a síntese de proteína e também a síntese de glicogênio e a eritropoiese, que é algo que vem da testosterona, aí eu acho legal. Eu senti um aumento de força muito bom, somente em músculos que eu tenho mais receptores androgênicos, são nas pernas. As pernas melhoraram muito com o uso do YK11, mas foi só. Ou seja, como ele é receptor seletivo, onde eu tinha mais receptor, ele funcionou. Só que os esteroides ele agem por outros mecanismos que só não ligação com o receptor androgênico. Entendeu? Então, eu não gostei. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Opa, bora. Pode falar, pode dar a tua opinião. Não, eu acredito assim que o pessoal, às vezes, eles vão buscando ali. É aquele negócio do tomar, né, Luiz? Todo mundo já foi assim, eu já fui assim, você já foi. É o tomar, tomar. Eu acho que. E o pessoal. Essa questão que nós, eu acho que nós somos dos poucos aí que estamos batendo nessa tecla aí de resistência e sensibilidade à insulina. Né? Que o pessoal. O maior segredo do bodybuilder, eu acho que é esse, cara. Então, isso, na verdade, esse era tinha uma série no meu canal que eram não sei se você chegou a ver algum capítulo, que eram os maiores segredos do fisiculturismo. Então, o último capítulo, o final. Vídeo lá eu vi praticamente todos. Oh, valeu, mano, obrigado. Então, o final da série ia ser exatamente isso. Só que na época eu nem sabia o nome disso, né? Que era esse o motivo, o mecanismo que funcionava. Por que os atletas evoluíam tanto quando faziam trabalhos de pré-contest e off-season? Pré-contest e off-season. E por que eles evoluem tanto no pré-contest? É porque ele mais está sensível à insulina. Só que ele só vai ver depois, quando ele voltar a comer no off, que vai ficar muito visível. Porque na hora que ele está secando, na hora que ele está secando, está depletando, ele olha assim, a camiseta vai ficando cada vez mais folgada ali, balangando, vai perdendo peso, o pessoal vai perguntando se ele está doente. Quer dizer que ele não esteja ganhando fibra. Né? Sim, exatamente. Eu mesmo, faltando acho que menos de uma semana para o Mr. Olímpia, essa história é até engraçada. Tem uma senhora que trabalha lá na academia, mas nunca me dá um bom dia, Luiz. Nunca nem olha na minha cara. Chegou, faltando menos de uma semana para o campeonato, ela chegou, olhou para mim e falou: Nossa, você ficou doente? O que aconteceu? Você tá mal? Eu falei: agora eu falei: Não, eu tô doente, eu tava doente mesmo, tava doente. Aí eu falei: Foda, né? Nunca fala comigo.
Nunca fala, aí quando vai falar, aí depois que eu fiquei maior de novo, que eu enchi, não falou mais comigo. Ó, não tem nenhuma preparação que eu. Preparação, galera, eu falo preparação, gente, eu me Várias preparo vezes. para subir no campeonato. Sim, Pra sim. mim, eu faço meu desidratação. Esse é o ano, hein, Luiz? Eu faço fome. Eu faço Esse igual, é o eu ano. tenho que saber como funciona. Isso, Então, esse é o ano. Só não subir no palco. Na Luiz sexta, dos palcos? na sexta, Mib, eu tava com 75 quilos. Eu saí de 90 para 75. Aí, eu não sei que vocês escutam esse bike. Esse cara faz as coisas, ele toma os negócios e fica menor. E assim, eu só de camiseta normal, parede de cavalo, mas, cara, eu tava empedrado num tanto, que eu não sabia o que era músculo, eu descobri o que era músculo quando eu fiz aquela dieta. Porque, cara, isso aí foi só trembo, uma ml de assim de anão. No último mês eu incrementei o Masteron, nas 4 últimas semanas, e coloquei estando durante 2 semanas só. No finalzinho para lapidar. Duas. Legal, só para tirar aquela água. Isso, cara. E ele tem sinergia um dry. Catrembo, né? E sem texto ainda. Entendeu? Sem texto. O estradiol estava muito baixo. Tava tudo bem controladinho, um monte de rebote. Cara, dry, na hora que eu cheguei na academia, na segunda-feira, que aí eu dei um treino no sábado para dar um pump, né? Que aquele moleque olhou para mim, ele fez assim, ó. Eu tava maior que ele, era o bombado. Eu tava maior que ele, a pele tava parecendo um papel, todo mundo GH, veia saindo do dente, veia passando pro nariz, do cabelo. Sim, eu sou careca, parece que tinha veia passando na cabeça aqui, ó. Meu cabelo é raro. Aí eu fui com a camiseta normal, né? Tirei a camiseta cavalo e comecei a treinar. Aquelas veias do antebraço já começou a engrossar, parece que eles me ocuçu. Cara, eu me vi do jeito que, sabe, mano, eu não acredito que eu consegui fazer desse jeito, velho. Sim. Eu achava que era ruim, eu falava. Acabou o treino, me chama Pietro. Ele não tem vergonha de falar, porque eu falo na cara dele. Ele chegou em mim. Pietro, um abraço. Pô, o que você fez? Que você dobrou de tamanho, ficou mais seco? Passa segredo pra nós. Aí eu peguei uma caneta, amigo, eu anotei assim, ó. No meu e-mail, minha conta, eu falei, deposita 600 na minha conta lá pra consultoria, que do seu eu vou cobrar mais caro. Você é muito metido a essa bichão que você tem tamanho. Tá certo. Não. Deixa eu ver mais pergunta aqui, Mib. Ó, tem uma pergunta aqui sobre... Puxa você. Opa, então, metformina. Muitos são contra, e vocês? Então, Danilo Marial, nós estávamos falando sobre metformina agora há pouco, né? Inclusive, essa live, depois eu vou baixar ela, Luiz, se você não se importar, e vou deixar aí eu vou deixar lá no canal da Liga Underground. Você deixa na Liga Underground, já, a gente já divulga pra galera já começar a assinar o canal também lá. Beleza, aí eu vou deixar lá. Então, nós falamos sobre essa questão da metformina, né? Mas só recapitulando, né? Aí eu fiz o meu IGF-1, ele foi baixando, né? Como eu estava falando ali no pré-contest. E eu tinha inserido a trembolona no protocolo e o IGF-1 baixando. Aí depois que eu descobri que era por causa da metformina. Vi um vídeo do Dave Palumbo, ele dizendo que não gosta de metformina de jeito nenhum, justamente porque ela baixa o IGF-1. Então, a partir daí, e eles dizem que não é uma boa alternativa, né? Só que há uns anos atrás eu aprendi a usar isso em pré-contest. Eu fiz esse teste em off-season. Só que aí acabei depois ali prolongando um pouco, só que hoje eu vejo que não é necessário. Se você tem uma dieta boa, não é a metformina que vai ser um fator assim determinante. Cara, e aí, assim, ainda por essa questão de estar baixando o IGF-1, eu acho que é um tiro no pé, né? Para mim, o segredo de um shape estético e grande e bacana sempre vai ser um bom treino, uma boa dieta limpa, porque na década de 80 os caras comiam limpo mesmo. Sim, não tinha tanto não tinham refeições com tanto carbo. E de fármaco, cara, era um anti-aromatase, que foi quando entrou o anti-aromatase na década de 80. Então eu considero GH, esteroides, algum diurético, dependendo do quadro da pessoa, se tiver necessidade. Não para nós recreativos, para um cara que é atleta como você, sim, talvez. E só. O resto é invenção de moda para cara que tem preguiça e não tem genética. Se você tiver essas duas coisas com você, falta de genética e preguiça, você tem que se contentar que você vai demorar mais tempo para chegar num nível menor. E tem que se contentar com isso. Agora eu falo de ponto fraco. Se for por tipagem de fibra, entenda que nem Denis Wolff conseguiu controlar a panturrilha. Só que ele não se
jogou naquela onda de locais que todo mundo estava se jogando. Ele poderia ter feito. Sim, sim. Não, o pessoal às vezes ele fica procurando, buscando esses artifícios. Eu já conheci gente que fica usando metformina justamente para, no dia que começa a fazer muita cagada na dieta, começa a jogar metformina achando que vai amenizar o problema. Coisa que vai acontecer, porque acho que aquilo ali é dose cumulativa. Ele tem que ir melhorando, ele não vai melhorar de uma refeição para outra. Tem gente que pensa assim. Talvez uma muleta de gordo preguiçoso, né, velho? Não é verdade. Não, aí o cara tá tomando. Não, aí, e pior, já é cara que tá tomando às vezes GH, IGF-1. IGF-1, né? Aqueles IGF-1, vamos dizer assim. GH, aí fala, o cara ele toma uma coisa para aumentar o IGF-1 e ele tá tomando uma coisa para baixar ao mesmo tempo. Não, é um que eu não consigo entender. Aí o cara fala, sabe o que você faz? Que você que tem espírito de gordo, você muito melhor que metformina e não vai baixar seu IGF. Vai lá, acabou de comer um doce, seu gordo, espera meia hora, bota um tênis no pé e vai dar corrida em volta da tua casa. Vai correr em volta do quarteirão. Se você comer doce 3 vezes no dia, você vai rodar 3 vezes no dia. Vai ficar parecendo ônibus, parando de ponto em ponto. Esse ano, Luiz, eu tô fazendo assim, em relação à dieta, até por essas questões, eu sempre meio que ignorei essa questão do índice glicêmico, de comidas limpas, eu estou dizendo, né? Índice glicêmico de comidas limpas, né? Mas eu sempre meio que ignorei, assim. E realmente, dependendo ali do que você vai fazer, legal. Mas esse ano eu estou focando mais na dieta de usar índices glicêmicos mais baixos. E eu vi que teve uma resposta muito boa. Eu quero ver se está muita batata, cara. Sim, então, aí o que aconteceu? Você lembra que eu te mandei até um vídeo mostrando o shape e tal? Ele foi melhorando, eu fui baixando os índices glicêmicos e o físico foi dando aquela limpada. Abaixei um pouco as gorduras saturadas também, né? Que tava altinha também. E o shape foi limpando. E eu falei, eu vou seguir nessa trilha aí esse ano, né? Para você ver a importância de uma boa sensibilidade à insulina. Você estava fazendo uma dieta extremamente sensível, tipo, vai te deixar extremamente sensível à insulina, e aquilo que a gente falou, do próprio Twin, que eu falei do Twin. E ele fala que alunos dele com um texto mais baixo, uma boa sensibilidade, tiveram evolução. Você, como tem uma consciência corporal muito grande, você conseguiu manter um shape muito bom, uma qualidade ainda boa, mesmo a sua testosterona baixando, e você foi melhorando ainda mais a sua sensibilidade, o que prova que a gente está falando tem razão. Sim, eu tenho uma história até interessante aí dessa questão. Ano passado, eu fui começando a fazer oscilações, né, de carboidratos, oscilando, e foi baixando cada vez mais, né, ali chegando perto. Foi uma preparação bem tranquila para o Olímpia, né? Mas chega uma hora que não tem jeito, né? Para ficar bom tem que ficar difícil, né? Aí o que aconteceu? Eu lembro que eu fazia uma refeição, primeiro eu comia as gorduras ali, né? As gorduras e tal, as proteínas e alguma gordura. Quando eu comia o carboidrato, Luiz, dava coisa de meia hora, minha boca começava a ficar dormente, assim. Você acredita, velho? Você sabe como que eu tive isso? A boca ficou dormente e depois a mão começava a tremer. Eu testei insulina e eu tive isso. Pra você ver a resposta como um pico de insulina dá. Você come o carboidrato, você está tão sensível que ela te tira toda a glicose do sangue e te põe dentro da célula. Você tem o mesmo efeito de uma insulina. Sim, muito parecido com quando... Tá vendo? Você falou uma coisa que já prova ainda mais a importância do negócio. Sim, a dieta foi chegando. Olha o trenzinho da alegria aí do Luiz. O cara perguntou aqui uma pergunta logo ali no começo. Sim. Eu achei até interessante. Todo mundo tem uma dose que não tem colateral com trembolona. Percebi que até 400 miligramas fico de boa, libido boa. Passou disso, já me dá queda na libido. Eu vou falar brevemente a minha experiência em relação a isso. O Mib fala dele, o Mib chegou a fazer até doses mais altas, né, Mib? Isso o Mib pode falar. Então, vamos lá no canal dele e assiste o relato dele de trembolona. É uma aula, cara. São 3 vídeos de 30 minutos cada, que se você quer conhecer trembolona, vê aquilo lá, tá? Ali é muito bem especificado tudo que ele fez, tudo que ele faz. Ele conseguiu ter uma conclusão de tudo com cada tipo de dose. Isso foi muito bacana. Isso, gente, é praticamente um estudo da droga. Blow Science, mas é. Então vão lá e assistam. Tá? Canal Migo Oliveira. Vai lá e assiste. Obrigado. Sim, diga. Eu notei uma coisa. O que mais funciona em mim é trembolona, porque eu tenho uma genética para construir
mais fibra do que água por causa da minha tipagem de fibra. Então, se eu realmente quiser evoluir numa velocidade um pouco mais rápida, hoje o que eu escolheria para mim seria 400 miligramas de trembo na semana e uma dose aí de 300 a 400 de uma testosterona para manter os níveis estáveis. E eu usaria isso, cara, até eu fazer um exame de... uma avaliação antropométrica que vê que a minha massa muscular aumentou em 5% pelo menos. Pelo menos 5% do aumento da massa magra total, músculo real, aí eu pensaria em aumentar a dose um pouquinho ou acrescentar uma outra droga. Porque tem drogas que têm muita sinergia com a trembolona. A própria nandrolona tem muita sinergia com a trembolona, tá? Muita gente acha que não pode, que é duas da mesma família, mas pode sim. Eu já notei uma coisa. Eu melhoro bastante a velocidade dos ganhos, aumentando de 100 miligramas dia sim, dia não, para 100 miligramas todo dia. A velocidade aumenta. Porém, a minha libido fica normal. Eu não tenho problema de libido. O maior problema para mim é o psicológico. Eu não durmo. Inclusive, eu queria que você falasse a respeito desses tipos de colaterais, Bibi, que você teve. Você deu uma experiência com doses baixas e doses altas. Isso é bastante interessante. E eu não durmo e eu começo a ficar apático. Primeiro eu fico depressivo, depois eu fico apático. Tipo, morreu fulano. Foda-se. Mulher quer largar. Vai, foda-se, deixa quieto aqui. Aí eu me isolo, sabe o que eu faço? Eu me isolo no meu quarto e começo a ficar vendo vídeo no YouTube estudando. Eu não quero fazer nada. E aí minha qualidade de vida cai. Entendeu? A única hora que eu me sinto bem, a única hora que eu sou ativo é na hora que eu estou dentro da academia. Fora da academia, aí sabe o que acontece? Aí o plano todo de treinamento, dieta e recurso ergogênico fica insustentável. Então eu prefiro hoje uma dose, no máximo 100 miligramas dia. Isso é uma coisa assim, até meio que... Não que é única para todos, tá? Mas eu acho que seria a dose máxima para você se atingir, para principalmente colaterais psicológicos. Mais do que isso, eu já acho que, mesmo que você seja um cara grande, eu já acho que é uma coisa que já vai... Se for uma boa trembolona, né? Se for uma boa trembolona, sim. Já vai bagunçar a sua cabeça. Uma boa trembolona, ela me tira o sono em 3 dias de uso. Sim, Fala sim. aí tua experiência, amigo. Opa, então, né? Isso assim, antes de tudo, pressupondo que você tem uma trembolona boa em mãos. Então vamos começar por aí, esse já é o pressuposto. Né? Uma trembolona boa de qualidade. Então vamos lá. O que acontece, Luiz? Eu tive até uma experiência muito interessante o ano passado. Eu coloquei eu já usei essas doses de trembolona, todas essas doses aí que o pessoal, desde a mais baixa de iniciante até aquelas doses mais altas, eu já passei por todos os estágios da trembolona. Então o que acontece? Eu posso falar bem ali de todos os tipos de colaterais ali, tudo que te traz, né? Eu assim, até que convivo, hoje eu com 35 anos, eu convivo bem até com umas dosagens um pouco mais altas. Mas isso aí, com o tempo, você vai aprendendo a controlar melhor a parte psicológica. Quando o cara... Eu fico imaginando que se eu tivesse conhecido trembolona quando tinha 24, 25 anos, ia ser uma bomba relógio ambulante, né? Ia ter fritado a cabeça. Eu com Durateston, eu já ficava meio nervosão, assim, e tal. Era bem normal, na época, o cara ficar meio nervosinho assim, o pessoal, Durateston. É igual o pessoal fala hoje de trembolona, antigamente o pessoal falava. Tive um cara meio nervosinho, é Durateston. Né? Então, verdade. Exatamente. Antigamente era Durateston, né? Não existia, né? Não se falava em trembolona no Brasil, né? Então, o que acontece? Eu tive até uma... Eu determinei uma coisa para mim no ano passado. Eu falei, se eu precisar de X dosagem de esteroide para tentar brigar por um Procard, é porque eu não mereço ser profissional. Nunca. Né? Porque tem certas dosagens, Luiz, que o pessoal aqui no Brasil acostumou e achar que é normal. Né? O cara achar que uma dosagem X de trembolona que é a coisa mais normal do mundo, e não é. Né? Para você ter uma noção, o Dave Palumbo disse que na década de 90, o protocolo médio da maioria dos atletas do comecinho dos anos 90 era 76 miligramas. 76 miligramas 2 vezes por semana. Gente, é 2 vezes por semana porque a minha vida é um pouco mais extensa, tá? Isso, que é a trembolona hexa, né? Isso é 2 vezes. É a hexa, trembolona hexa. Né? Poucos laboratórios underground hoje fazem, né, esse formato, sim. Né? Então, ela seriam... dizem que quando o cara era o mais hardcore... Isso eu vi já de muitos outros
caras da mesma época falando a mesma coisa. Quando o cara era mais hardcore mesmo, que o cara era pancadão mesmo, eram 3 ml por semana, de 76. O que então, hoje seria mudar de 1 ml de assim, dia não para todo dia, né? Seria mais ou menos isso. Então você vê que é um negócio, é muita... E outra, os caras falam, o pessoal lá na gringa, o Dave Palumbo fala muito isso. Você tem que tirar o bom do esteroide. Você não precisa esperar o efeito colateral dele para você achar que tá bom. No Brasil, enquanto não der o efeito colateral, o cara não sossega. Ele diz que o produto é ruim. Isso que eu quero pôr na cabeça das pessoas. Você tem que se basear por ganhos. Se você está tendo mais colateral que ganho, tem gente que tem colateral, só não tem ganho, cara. Sim, sim. Entendeu? Porra, se você tá ficando sem dormir... É igual você tirar o pino, você tira o pino da granada e fica segurando ela. Você tem que tirar ela e jogar para fora. Entendeu? Se você chegou num ponto que ela está começando a te gerar colaterais que estão ficando insustentáveis a ponto de você ter que colocar uma coisa para combater, aquela tua dose máxima é aquela. Se você fica, igual você falou, hoje você já se dá melhor com doses mais altas, porque você já tem uma maturidade, tanto muscular e psicológica, porque se o anabolizante não agir na célula muscular, ele vai se ligar aos receptores. Se ele está fretando a sua cabeça, é porque você não está tendo músculo para aquele tanto de droga que você está usando, meu amigo. Entendeu? Sim. E eu tô vendo caras aí, grandes, que eu citei para você, que é a atleta do Bad Boy lá, O Andrei? Eu não lembro o nome dele agora. Na hora que eu lembro, um rapaz que é atleta do Bad Boy, eu esqueci o nome dele. Ele tem até uma live no Instagram com o Hugo Oliveira lá. Eu tinha citado a respeito dele. O cara usa 2 gramas, cara, em prep e pré-contest. Não passa disso. O cara sobe com 95 quilos seco. Ele é bodybuilder, heavyweight, porque ele é mais baixo, né? Acho que eu sei quem que é. Então, aí eu vejo que o pessoal... Andrei bodybuilder. O Andrei, eu lembro, eu assisti o Andrei com 18 anos de idade em cima de um palco. Quando ele tinha 18 anos, eu estava lá assistindo ele competindo na Júnior na época. Aí. Eu tinha mais ou menos uns 20 e poucos, eu fiquei impressionado. Eu falei, não acredito que esse cara tem 18 anos. Eu já tinha alguns anos de treino, falei, pô, eu nunca vou conseguir chegar Você nem perto. Já era uma genética abençoada. Era um júnior, assim, muito fora do padrão da época. Geralmente júnior era sinônimo de um cara magrinho, assim, iniciante. Era como se fosse um classic hoje, vamos dizer assim, bem magrinho. Mas menos ainda, até um clássico magro, assim. E o pessoal da júnior não entrava. Júnior era pessoal novo, júnior era júnior, né? Aí hoje... hoje é fenômeno, os caras são... Tem seco aí. Sim. E foram onde aconteceu, uma das categorias que mais apareceram mortes, né, ultimamente, né? Porque a molecada não tem medo, né? Pra estar evoluído tanto... a lá Boston Lloyd Dallas, né, cara? Estilo Dallas. Se o cara tem dinheiro para bancar, pode ser sentença de morte do cara. Quando o cara é pobre, às vezes tem muito cara que não... O hormônio é um patrocínio fácil. Você pegar tem muito cara... Pô, cara, o cara toma 4, 5 gramas. Eu, no meu laboratório, eu já tive patrocínio de 3 laboratórios que o que eu quisesse, o cara me dava. Se quisesse poder tomar 5... Mas naquela época eu tinha medo. Ainda bem que quando eu fui passar a não ter medo, eu já era mais consciente. Senão tava tem caras aí que só não se mata porque não tem dinheiro para se matar, senão ia ser complicado. Né? Então o que acontece? Essa questão da trembolona, veja, olha que legal, Luiz. Eu fui fazer meus exames o ano passado, eu estava ali com a nandrolona, com a boldenona, como eu já te falei, né? Eu com 4 semanas de protocolo com trembolona, o que aconteceu? Minha prolactina ela já estava em níveis normais desde o off-season. Níveis de uma pessoa normal. O que aconteceu? Eu adicionei a trembolona, tirei a nandrolona. O que aconteceu? A minha prolactina caiu ainda mais. Ela ficou bem baixa. Durante os meus exames melhoraram no Blast. O meu colesterol bom aumentou no Blast. Você acredita nisso? Eu já fiz esse teste de tirar a testosterona e tirar outros hormônios, ficar só com a trembo, cara, e a minha prolactina cai mesmo. Ela realmente cai. Então, o pessoal fala tanto, prolactina, mas isso depende muito da dose, né? Então, se aumentar a prolactina, na verdade, junto com a trembolona e a nandrolona, é o uso da testosterona. O rapaz tá reclamando aqui, tá fazendo pergunta, mas não tá respondendo. Ó. Opa, vamos responder, rapaz, vamos responder, meu jovem. Vamos ser mais breve nas perguntas, porque os caras estão reclamando. Sim, nós estamos fazendo tipo uma trocação de ideia particular aqui, né? Mas quanto mais, quando a gente tem um relato desse, daí, quanto mais específico for, eu acho melhor.
Mas tudo bem. O ano passado, Gelado. o ano passado, minhas doses de trembolona, praticamente o ano inteiro, praticamente, foram 300 miligramas por semana. É o que eu pretendo fazer hoje. Eu não pretendo passar de 100 dias assim, não. Foi o melhor ponto que eu já achei até hoje, Luiz, porque eu não tive nenhum tipo de colateral. Eu não tive, assim, pela trembolona, eu não tive nenhum colateral. O único colateral que eu tive, com algumas semanas, foi aquele cheiro forte, né, na roupa. Eu tenho né? isso também e urinar escuro também. Então eu só tive esse negócio daquele cheiro de álcool na roupa, né? Aquele cheiro de álcool Minha urina fica escura. Assim, mesmo bebendo bastante água, eu sinto que ela tem uma certa toxicidade, mas isso com doses mais altas. Sim, então eu com essa dose de 300 miligramas por semana, não tive problema de insônia, não tive problema de libido, ereção, papapá, não tive problemas de irritabilidade. Foi tranquilaço. E por que essa dose? Porque o Dave Palumbo dizia, ele cansa de falar lá no RX Muscle, quando alguém pergunta para ele qual que é a dose inicial, ele sempre fala mais ou menos entre 200 e 300 miligramas por semana. Se a trembolona for boa, ela já vai fazer um trabalho legal ali pro cara. Já vai né? fazer um estrago muito bom em matéria de ganhos, né? Assim, só que o cara pressupõe que você come limpo. Você tá sem... O problema da galera hoje é que eles têm pressa. O cara é júnior, ele quer virar profissional de um dia pro outro. Antigamente, um cara para desenvolver um corpo, eram uns 10 anos, cara, tomando hormônios. Entendeu? Para chegar num físico. Hoje, hoje você tem um cara que você tem um corpo excelente, mas você sabe como é que é. Tem garoto hoje que começa com 18 anos que com 20 já tá maior que você. Porra, sim, fácil. E você percebe, cara, que aquilo ali é construção de droga, não é outra coisa. Sim. Ó, o Toninho Edmar tá perguntando aqui uma pergunta, ó. Falando, boa noite. Para explicar igual vocês, tá mais para cima as perguntas, tá mais no início, no meio. Ah, tá. Vocês são poucos mas eu já tô puxando elas daqui. São poucos, para explicar igual vocês, são poucos. Obrigado, Toninho. Obrigado. Estou muito abaixo do peso, 1,88 e 79 quilos. Qual o melhor ciclo para ganhar massa bruta? Não, então, cara, eu sou eu sou a favor da seguinte premissa. Você quer ganhar simplesmente peso, sair do teu peso e pular de peso? Você pode sair. Você pode fazer com decacetonato de anabol, que é o que vai te reter líquido. Mas não quer dizer que você vai ganhar 10 quilos de músculo em 2 meses, amigo. Isso aí é uma coisa que tem que ser proporcional. Falei, para mim, eu faria uma coisa visando mais em ganhos limpos, né? Mais massa magra, e esqueceria da vida, mano. Vai treinando, vai tomando os seus negócios, numa dosagem mais controlada. Aí, se você é um iniciante, não passa de 600, 700 miligramas por semana, até 800 no máximo. Estando estourado, se for uma terça, malandro, tá? E eu sou a favor mais de drogas de ação rápida, até para book. Então, se você tiver condição, pelo menos ou uma rápida ou uma lenta. Por exemplo, um fenilproponato é uma coisa que eu gosto muito, mas é muito difícil. Bom. Difícil de achar. Sim. É difícil de achar lab underground bom que tem fenil. Isso que eu falo. Tem certas coisas que eu vejo que o lab está trabalhando, eu já fico meio esperto. É aquela história que você conta mesmo do Alotestin lá. É um lab, né? Considerado, né? Não era Alotestin, era de Mogenin, né? Vai saber. Então, eu acho assim, eu era a favor de você não se preocupar com isso agora. Eu era a favor de você criar consistência e daqui a um ano ver como é que você tá. Consistência tanto no treino quanto na dieta. E, cara, gente, não é tão difícil quanto vocês pensam, não. Tá? Porque parece que forçar a barra o ano todo. E não é forçar a barra o ano todo. Se você tentar forçar a barra por 3 meses, você vai forçar e o resto do ano você vai ficar uma bosta. Sim, pelo menos hoje eu penso assim. O rapaz perguntou aqui, o rapaz só perguntou aqui se era 300 miligramas de trembolona pura. Não, era o protocolo mais clichê. Eu fiz questão de fazer esse protocolo para até que para o pessoal depois comparar os resultados, porque tem um monte de gente que faz esse protocolo, mas os resultados são diversos. O cara pode ficar melhor que eu, pode ficar pior. Assim, o protocolo era praticamente esse: 300 de trembolona, 300 de testosterona e 300 de masteron por semana. Esse foi o protocolo hoje. Foi num cut puxado. 300. Assim de anão, 100 miligramas. E somente no último mês eu coloquei outra droga, que foi por um mês, que é o masteron. Então, esse foi o meu melhor shape mais denso, mais músculo de verdade que eu tive. Foi basicamente essa foi a estrutura do ciclo do
para o Mister Santos no ano passado, né? E que segurou ali um volume bom, tudo. Ali, teve alguns orais ali que entraram na finalização ali, né? Mas Uma aí é coisa mais... estratégia, né? Isso. E também teve... Isso, ali aí teve alguns orais ali e tudo, mas foi basicamente isso. Você vê que todo mundo quase faz esse ciclo. Já virou... Se você pegar caras assim mais novos, de menos de 30, 35 anos, se você pegar ali de 10 caras que vão competir, uns 7, 6 estão fazendo isso. Não, Né? se tornou básico o campeonato, Masteron e Prembo, né? Aí estando para finalizar. Todo mundo faz isso. Aí o cara tira o campeonato nas últimas semanas. Uns E alguns não, tira, outros sim. às vezes tira por uma semana antes, 2, ou tira essas blogas e coloca, deixam só orais. Aí vai de cada atleta. Mas a base da preparação toda é isso, é campeonato Masteron e stand. Então, mas tem outras... Coach, então. Você vai contratar coach para falar para você, ó, não vai aumentar, porque senão você tá indo bem, você não vai, pode aumentar tal coisa. Entendeu? O coach é para fazer ajustes finos. Eu já para ensinar você a treinar e ensinar a comer. Então, eu já vi também protocolos do cara chegar do avesso em campeonato, seco no talo, com testosterona e boldenona e ponto final. Eu já vi cara se preparar só com estano, velho. Só com estano aqui na minha cidade. O cara só toma estano. É decking off, estano inconstant. Decking off, e o cara vai 5, 6 meses com estano, às vezes, e não tem nada. Mas aí o cara, né? Eu não faria isso por causa de articulação e colesterol. Funções hepáticas, né? Hepático também. Igual eu não tenho problema hepático, mas o meu colesterol, cara, é uma coisa que eu sofro muito. Eu fico até com falta de ar se eu não cuidar do meu colesterol. Sim. O cara falou aqui, ó, Project Monster, tá falando que ele é um cozinheiro de primeira. Manda os negócios pra nós aí, ué. Manda um iFood. Isso aí. Então, o pessoal tá falando muito assim de, eu tenho tanto de altura e tantos quilos. Isso não quer dizer muita coisa, pessoal. Você tem que se basear ali pelo espelho. O espelho é que vai te dizer. Às vezes o cara, meu peso é pouco, porque eu peso 76. Mas já tem noção do que é um cara com 76 quilos empedrado e seco? Um cara com 80, 85 quilos? Ney Carvalho, ele competiu no Mister Santos, se eu não me engano, ano passado. Acho que é Ney Carvalho o nome dele. É um dos atletas que eu admiro bastante no clássico aqui no Brasil também. Ele não é tão conhecido da mídia. E ele tem um biotipo exatamente igual ao meu. Ectomorfão puro mesmo, aquele pulso fino, braço ruim, comprido. É nóis. Cara, ele entrou com 75 quilos no palco uma vez. Eu tava com 90. Eu olhei, cara, eu falei, não é possível. Mano, o cara era fibra em cima de fibra. O cara tava o apelido do cara foi Imhotep. Porque ele parecia uma múmia, deteriorado, não tinha pele. Não tinha pele. O cara falou, cara, pele negativa. E, cara, você tem minha altura, mesma estrutura que eu, ombro largo, braço comprido. Mas, cara, o cara é de uma densidade incrível. Eu acho que ainda falta um pouco de densidade na dorsal. Mas isso é uma característica de clássico que tem para bater peso. Porque a dorsal, cara, é um grupo muscular que você tem que ganhar muita massa ali para dar uma densidade boa nela. E se você ganhar só na dorsal, você vai subir de categoria. Aí vai faltar massa em outros grupos musculares. Por isso que eu falo, igual o Hélio fala, tem que ser julgado para categoria. Clássico não foi feito para ser um cara, a não ser que é um profissional, tipo um profissional aí da Clássico, os caras entram um mamute, né? Os caras entram com o shape da década de 80, 90, quase no começo. Nossa senhora. Então, eu concordo. Eu concordo com você, Luiz. Então, essa questão do... Pode falar. Então, essa questão de BF, eu tenho tanto de altura para tanto de peso, acho que o pessoal não tem que ficar se apegando muito nisso, não. Vai ali no visual, ali no espelho e tal. Porque às vezes o peso não muda muito, Luiz. Eu já trabalhei com um amigo meu uma vez, ele de 22% de BF, ele baixou ali, assim, na casa dos 9,8. De 22 ele foi para uns 9,8 ali, uns 8, 7 meses, uns 8, 9 meses de trabalho, baixou ali para uns 8, 9% de BF, estava com 22, e o peso dele mudou, acho que foi 7 ou 8 quilos de diferença. Foi a composição corporal. Sim, foi. Só que era outra pessoa. Só que você vê, o peso não deu tanta diferença. Às vezes o cara tá evoluindo. Pela quantidade de percentual de gordura que caiu. Sim. O próprio projeto do Under. Quem que não lembra do Under? O Renato Cariani.
O under mudou de 83 para 84 quilos. Eu falo, o projeto dele deu pau no do Toguro. 1 quilo ele subiu, ele estava com 22% de BF e ficou com 8. Cara, o peso dele aumentou e ele secou. E ele ganhou muita massa magra, porque ele estava parecendo um pinto miado quando nasce da galinha. Entendeu? Sim. Velho, ele mudou pra caramba. É um projeto, não é um atleta, mas, cara, se em 3 meses ele fez aquilo, por que ele não poderia ter feito com 1 ano? Porra, por isso que eu falo, vê? Consistência. Esses projetos. É a disciplina, né? Esses projetos são bons para motivar? São, mas não são bons para nos equilibrar, para não deixar no ponto, que é naquele set point que eu falo. Eu costumo rápido, mas você não consegue. Mano, eu falo aqui, eu falo na live, o Toguro passou para mim tudo que ele usou no projeto dele do Cariani. Foi 6 de IDH, foi Trembolona todo santo dia, 100mg, Stano 100mg todo dia, Masteron todo santo dia, 100mg, Propionato de texto todo dia, 100mg. Foram 4 drogas, mais o GH, e ainda teve algumas coisinhas de estratégia aí no finalzinho também, e ele nem finalizou. Entendeu? Nem finalizou. Quando ele foi competir, que ele subiu no palco, ele usou metade disso, amigo. Todas as doses caíram pela metade, foram só de assim de anão, e ele utilizou os GH. Que foi com o Thiago Millet, né? Isso. O cara baixou metade e ó. E que shape que ficou melhor? A segunda vez, né? Que aquele ele subiu no palco, né? Sim. Foi bem no campeonato, foi bem. Eu achei que ele chegou num shape até legal. O problema do Toguro é que ele não sabe. Eu vi ele de perto, assim, ele veio conversar com a gente lá comigo, com o Vini, né, no dia. Eu cheguei a ver ele, eu achei que ele estava bem, assim, eu achei que fosse coisa de internet, né? E realmente, quando eu vi ele de perto, ele tava daquele jeito mesmo, não era negócio de filtro. Realmente ele estava com um físico muito, muito bom, muito digno para uma estreia, né? Algumas perguntas rápidas aqui que eu peguei aqui, ó. Opa, bora. O Raul Hope tá falando assim, boa noite, monstro, 200mg de deca em cut com texto, válido? Eu já vi cara fazer preparação com deca. Já vi. Mas vai depender do teu biotipo. Se você for um cara que você tem tendência a reter muito, você vai ter que tirar tudo isso aí no começo, muito próximo do cabelo, você vai ter que tirar tudo. Tem cara que tem dificuldade de arrancar retenção no final da preparação, né, Mib? Sim. Só deixa eu chegar aqui na pergunta dele. Qual que é a pergunta dele mesmo, Luiz? Ele quer saber se é válido 200 de deca com 200 de texto num pré-contest. Eu acho que qualquer coisa serve para pré-contest. Para book também. Sim. Desde que você trabalha sim, o pessoal, ainda mais se for essas 200mg, se fosse uma deca original de farmácia, quem já usou sabe o poder de 200mg de uma deca de farmácia. Por isso que o pessoal às vezes fala, Luiz, quando o Liprist, tudo bem, os caras mentem um pouco, mas assim, às vezes um bodybuilder fala, eu usava 200mg de nandrolona por semana. 200, mas é 200 da deca Durabolin de farmácia. Outra, eu já usei 200... Eu já usei 200... Laboratório underground, nenhum, por mais que seja o melhor laboratório da melhor qualidade possível, o sal vai ser a mesma coisa que uma farmácia. Eu já tive essa experiência de usar 200mg de... Meu primeiro ciclo foram 200mg de nandrolona por semana e 500mg de testosterona, mais ou menos, de durateston. Eu vou te falar, dariam 4 decas de 50, né, no caso. O padrão que todo mundo fazia, 200. Era 200 de deca, 15 de texto. É o ciclozinho do livro do Valdemar. Aquele arroz com feijão, deca dura, era 500 de texto com 200 de denandro. O cara crescia muito mais por causa da deca do que do... Ninguém passava disso. Mas ela dava... Era um visual... Uma grama de deca de 50. Porra! Haja dinheiro. 16 deca, cara, quase é isso por semana? Por aí. Haja dinheiro. Dá pra montar o corpo inteiro. Dá pra comprar GH, né? O Beto Fiz está perguntando aqui, Masteron ou Primo em cut? Se você tiver a condição de usar os dois com uma texto baixa, porque são excelentes drogas. Eu quero ver onde ele vai achar o Primo... Eu quero ver onde ele vai achar o Primobolan original, né? Me fala aí. Eu também vou querer saber. Eu tô para testar umas marcas aí de Primobolan, né? Mas eu não vou divulgar o teste nem nada, porque eu não ganho merda nenhuma de empresa nenhuma, né? E as empresas que, né? E as empresas que eu confio,
simplesmente ignoraram, né, o projeto. Então eu não vou falar se, mas assim, eu tô para usar. Eu já vi muita gente dizendo que nunca viu o Primobolan, principalmente quem usou o Primobolan da Sharing, aquele Primobolan antigo, né? Se você falar com o pessoal ali de 50 anos de idade, mais ou menos, 50 e poucos, eles vão falar para O você. Pinduca fala muito daquela prima lá. Um amigo meu fala que é um negócio. O pessoal fala que era só limpar a dieta, Luiz. O pessoal fala que você limpava a dieta, usava aquilo ali com atesto, 2, 3 ml por semana, o shape ficava a coisa mais linda do mundo. Não é à toa que o mestre Arnold gostava pra caramba, né? Sim, dizem que realmente era. Dizem que realmente. Então, que tá na live. Então eu acho engraçado porque eu acho difícil. O pessoal fala de Primobolan. O Boston Lloyd falou que não consegue achar Primobolan nos Estados Unidos. Não, eu vi ele falar que ele testou algumas Primobolans uma vez no protocolo que ele achou que era Master. Que era outra coisa. Então, dizem que a maioria coloca Master. Então, para você ver, o Boston Lloyd, o cara com um monte de contato bom, você imagina a dificuldade. Imagine pra gente aqui, né? Mas, né? E para fazer um teste com o Primobolan, eu já testei algumas vezes um Primobolan, só que acontece, ele não, na época eu não tinha um feeling bom para dieta. Então eu invalido esse teste. Agora, quando eu for fazer o teste, realmente, aí eu vou estar comendo ali certo, vou estar com acessibilidade à insulina, eu vou testar 2 marcas aí, eu vou ver. Eu acredito até, Mimi, que possa até ter laboratórios que tenham a Primobolan. Sim. Mas que a quantidade dali no sal, tipo assim, o próprio laboratório que eu tenho patrocínio, ele mandou pro aquele Thor lá, ele testou, deu que era Primobolan mesmo. Apesar de que eu não estou nem defendendo o laboratório, eu estou criticando a veracidade daqueles laudos, que eu, sinceridade, eu não confio tanto assim. Mas até então, tem se mostrado assim que pode, pelo menos, para descobrir o produto. Sim. Não, para isso é bem válido. A quantidade eu acho complicada, cara. Eu acho complicada, entendeu? O uso de tremboprolactina altera, porém tem pessoas que nunca usaram cabergolina e não tiveram problemas com gineco. Explica isso, 200 mg na semana. A dose, que não é alta, e a sua dopamina não alterou. Se a sua dopamina subir demais, entenda, gente, a dopamina é antagônica à serotonina. Quando você usa uma cabergolina, qual que é a função da cabergolina? Estimular a dopamina no seu corpo para a prolactina cair. Porque quando a dopamina está alta, a prolactina está alta. Entendeu? Ele cria estratégias que baixam a prolactina para subir a dopamina. Na verdade, eu falei o contrário. A cabergolina vai te baixar a prolactina para fazer a sua dopamina subir. Por isso tem muita gente que usa cabergolina para evitar gineco. Não, você não está usando para evitar gineco. Você está usando para baixar a prolactina para a dopamina subir. Entendeu? Ou vice-versa. Agora não lembro exatamente o mecanismo de ação. Se ela sobe a dopamina e baixa a prolactina. Porque o efeito da trembolona é justamente esse. Ele causa, primeiro, a aceleração na produção de dopamina. Então, por ele te produzir dopamina demais, ele aumenta a prolactina como feedback negativo. Ó, eu preciso baixar, a dopamina está muito alta, o sistema neurocentral desse cara aqui está fritando, está muito acelerado, vamos baixar isso aqui. Aí sobe a prolactina, entendeu? É assim que funciona. Então eu acho que, além da dose, que não é uma dose alta, 200 mg na semana, sim, né? Uma dose Dependendo da tranquila. trembolona, não tem 100 aí, né? Tem essa também. É uma dose de iniciante, vamos dizer assim. De uma dose iniciante. boa, mas é uma dose boa. É uma dose boa. Mas assim, se for uma trembolona boa, alguma coisa vai fazer, né? Agora, por exemplo, o pessoal começa a falar, eu tenho 22% de BF, eu tenho 16%. Vai ser muito mais demorado, e se é que vai ser possível ver alguma evolução, né, Luiz? E outra, tem que ver também que nenhum iniciante vai passar de 2, 3 meses ciclando. Com uma dosagem dessa, você não vai ver muita coisa com 2 meses de uso. E ainda mais se o cara tá com o BF alto. Eu acredito assim, gente, dependendo do esteroide, mas vamos pôr aí que geralmente os injetáveis de meia-vida mais curta é sempre 100 mg de acidianol, a dose padrão. Para um protocolo desse, eu acho que pelo menos a minha maneira de pensar, para você ver ganhos reais mesmo, vai para quase 5, 6 meses de uso. Mib, vai acabar a live. Opa! Tá dando 16 segundos aqui.
Agradecer a tua presença aí. Dá um salve pra galera, hein? Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. Não foi possível responder todas as perguntas, mas depois a gente vai estar fazendo. Isso, vamos armar outra aí, vamos responder as perguntas da rapaziada.